Escutando vocês aqui falando e lembro sempre, né? Marketing vai de dados sempre, né? Sempre foi analisar resultado, né? Fazer todo tipo de medição, segmento de KPIs, enfim. E acho que ninguém melhor que uma máquina, de fato, para fazer isso, né? As máquinas lidam com os números muito melhor que a gente, né? Mas tem uma coisa que eu, pelo menos, particularmente acredito, que é do ser humano, que nos diferencia de qualquer outra máquina, que é a criatividade, né? E aí, nesse mundo de dados, nesse mar de dados onde a gente pode se perder, talvez a máquina não, como que é possível, na tua visão, Miguel, associar esse racional dos números que uma máquina consegue com a criatividade humana que é só nosso? Olha, eu acho que tem que ser um binómio muito bem equilibrado, e é aí que se vai diferenciar os bons players e os players menos bons, vamos lá. Por quê? Porque os dados eles não vêm para substituir, eles não devem vir. Há quem faça, mas eles não devem vir para substituir a criatividade na estratégia humana. Ok? O que eles vêm é para ajudar, é para empoderar e para permitir uma melhor adequação. Então, a big idea, a grande estratégia, o grande rasgo publicitário, ele nunca poderá ser substituído. Agora, como adaptar essa big idea para o feed do Instagram, para o TikTok, para o Twitter, para o LinkedIn, para o Facebook, para o Carrossel, para o YouTube, para plataformas com som, sem som, para 3, 6, 9, 15 e 20 segundos. É aí que os dados entram, ou seja, é como eu transformo essa big idea numa força vencedora em todas as plataformas que forem relevantes para mim e para o meu público-alvo. Então, os dados eles entram para ajudar na implementação, não para substituir a criação e a decisão. Os dados eles são uma força de implementação. Deixa eu te explicar um pouquinho como é que a nossa plataforma é um software, mas eu costumo brincar até aqui na nossa caneca de café, que é em Deus a gente confia, todos os outros tragam dados, né? Porque de facto é um pouco, a gente começa a trazer a linguagem dos dados para o processo criativo. Como? Não para substituir a Big Idea, mas para ajudar a aprender como uma determinada marca se comporta num determinado mercado. Então, a nossa plataforma ela tem duas grandes fontes de dados. Tá? Tem uma grande fonte de dados que é nós estamos conectados via API informática, via ponte informática com todas as plataformas do ecossistema digital, Google, Facebook, Snap, TikTok, Pinterest, Amazon, você fala qualquer uma, a gente vai estar conectado. Então, a gente recebe por esses APIs informáticos, a gente recebe os dados de consumo de qualquer peça criativa em tempo real. Tá? Isso nos dá uma robustez de dados muito grande, mas até aí a gente está mais ou menos ao nível de qualquer agência de mídia. É o mesmo tipo de informação. O que é que a gente sabe hoje? É que no ecossistema digital, uma campanha, o resultado efetivo de uma campanha, apenas um terço vem de uma boa compra de mídia, de uma boa targetização, de uma boa estratégia de mídia. Isso tende a diminuir agora com o fim das cookies, com o fim dos dados, etc. Então, dois terços que de facto vão impactar o resultado de uma campanha vem de onde? Da criatividade. Só que a criatividade até hoje era considerada uma caixa negra que ninguém ou muito poucos sabiam mexer e muito menos quantificar. Então, para que é que existe a Vidmob? É exatamente para isso, para quantificar, gerenciar, sequenciar os dados que estão conectados à criatividade, é decupar essa caixa negra e transformá-la em algo gerenciável. Como é que a gente faz isso? Então, todas as marcas que trabalham connosco estão conectadas também nas suas ad accounts com a nossa plataforma, e a gente pega, vamos supor, um vídeo de 15 segundos, só para dar um exemplo. O que o nosso algoritmo faz, ele vai decupar esse vídeo quadro a quadro, frame a frame. Em cada frame, a gente vai identificar por motores de recognition muito poderosos tudo que está nesse frame. Marcas, produtos, pessoas, se essa pessoa é um influenciador, o sentimento que essa pessoa está demonstrando, está chorando, está rindo, está sofrendo. O contexto é indoor, é outdoor, é ambientes de cozinha, ambientes de loja, ambientes de restaurante, o que for. Presença de trilha sonora, presença de texto, saturação desse texto. Uh, Tudo que é hoje possível de identificar em motores de recognition, nós vamos identificar frame a frame. Como vocês devem imaginar, num filme de 15 segundos, isso é uma montanha de dados absurda. Mas o que é que a gente acabou de fazer? A gente acabou de transformar uma peça criativa num conjunto de dados sequenciáveis, manejáveis e com a capacidade de aprender sobre eles. O que é que a gente faz com essa montanha de dados? A gente vai cruzar com essa outra que a gente tinha, que eram os dados de consumo da mídia em tempo real dessa mesma peça.
Então, quando você cruza o que compõe a peça criativa com os dados de consumo da mídia em tempo real da totalidade da audiência, você começa a ter o quê? Equações estatisticamente relevantes de causa-consequência. Você começa a entender quando entra a criancinha, o que é que acontece com a awareness. Quando entra o call to action, o que é que acontece com o click-through ratio. Quando entra a banda sonora ou a trilha sonora, o que é que acontece com o decay curve e por aí vai. E isso, com a robustez do machine learning, que você pode recuar 2 anos em qualquer marca, você pode projetar, você começa a ter um playbook criativo de robustez de dados que te mostram o quê? O que é que, para aquela marca, naquele mercado, o que é que funciona e o que é que não funciona. O que é que, tradicionalmente, estatisticamente falando, dispara a performance para cima ou para baixo. E quando eu falo de performance, ela pode ser tanto de topo de funil, estratégia de awareness, ou de baixo de funil, de conversão pura. Depende de como a gente seta o algoritmo, de como a gente seta os objetivos. Então, a gente começa a entender não se a Big Idea é boa, não se vai ganhar um leão em Cannes. Isso não é o nosso. Agora, como adaptar aquela Big Idea a feed do Instagram, que normalmente mais de 90% é sem som, ou transformar isso num 20 segundos de YouTube com som, ou num formato totalmente diferente para TikTok. Então, a mesma Big Idea, ela vai ter execuções totalmente diferentes. Por quê? Porque a gente vai entender o que funciona e o que não funciona. E às vezes estamos falando de bobagens. Às vezes estamos falando de atrasar um segundo ou adiantar um segundo a entrada de um elemento, pode ser trilha sonora, texto. A gente pode estar falando de espaçar mais um texto. O ser humano só tem capacidade de ler até 6 palavras por segundo. Se a gente está mostrando num vídeo 40 ou 50 palavras por segundo, o que é que acontece? O cérebro manda para o dedinho do diabo, faz scroll, porque eu não estou conseguindo entender. É automático, é Tchau. imediato. Então, esse tipo de coisa, a gente começa a ter uma padronização de comportamento, a gente começa a entender o que está funcionando, o que está provocando rejeição. Se é o nível da trilha sonora, se é a cor do fundo, o que é. Às vezes são bobagens, às vezes são coisas que não tem nada a ver com o Big Idea ou com a grande estratégia, são coisas de execução. Depois, tem coisas que você vai descobrir que são coisas de arco narrativo. Vou te dar um exemplo clássico que eu sempre gosto de utilizar, porque é bem padrão. O famoso comprimido de dor de cabeça. Não vou falar nenhuma marca para não ofender ninguém. Durante décadas, a gente foi acostumado a uma narrativa que era um cara sofrendo, toma comprimido, termina o comercial brincando com o filho no jardim. Você muda o personagem, muda a cor do comprimido, muda a criança por uma veinha e está tudo. O arco narrativo era esse durante décadas e funcionou perfeitamente. Você coloca isso no digital e simplesmente não funciona, ok? Há uma rejeição gigante. Por quê? O cérebro, ao iniciar com uma cena de dor, uma cena de sofrimento, fala pro dedinho, você não para aí nem ferrando, você continua fazendo scroll. Porque isso está muito estudado que o cérebro não vai te mandar parar em nada que comece com sofrimento, com dor, com uma mensagem triste, etc. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que mudar o arco narrativo. Você tem que começar exatamente o mesmo comercial, com as mesmas filmagens, os mesmos atores, tudo igual. Você começa com o cara brincando com o filho no jardim, porque tomou o comprimido, senão estaria com uma baita dor de cabeça. E a performance lá em cima. Então, são coisas que você tem que começar a entender onde e com quem você está falando, em que plataforma, em que placement, em que conteúdo. Não tem a ver com a criatividade Big Idea em si, tem a ver muito mais com a execução, respeitando que plataforma, que ambiente você tá utilizando. Pensa agora, por exemplo, um fenômeno que está chegando aí, que é a Copa do Mundo. Copa do Mundo, qualquer marqueteiro vai te falar, eu já fiz 4, já fiz 5 Copas do Mundo, é mais uma. Mentira. Essa Copa do Mundo é tão única, que ela é a primeira vez que ela vai acontecer no verão no Brasil. Primeira vez. Como é que vai ser o comportamento do meu público no verão? Ninguém sabe. A gente tem uma ideia, ninguém sabe. Ela vai acontecer numa time zone de GMT+3. Putz, o que é que isso vai querer dizer para o meu público, para o meu produto? Eu vendo álcool, eu vendo roupa, eu vendo comida, eu vendo viagem, qual vai ser a alteração de comportamento do meu público-alvo nesse horário? Vai ser o primeiro grande evento depois da pandemia. A turma vai se juntar para assistir, não vai? Como é que vai ser? Ninguém sabe. Então, tem muita variável, já não vou falar do overlapping com Black Friday, com Cyber Monday e por aí vai. Com a proximidade do Natal, enfim. É muita variável que nenhum marqueteiro até hoje enfrentou. Então, se você não tiver um parceiro de dados que te vão alimentando essa navegação à vista, você está literalmente ferrado. Porque você nunca viveu isso. Você vai errar muito. Então, você precisa viver o momento, você precisa ir ajustando. E esse ajuste sobre a navegação, você precisa desse tipo de ferramentas para ajustar a tua mensagem, a tua criatividade. O que é que está resonando mais com o meu público nessa Black Friday? É mensagens com o desconto em percentual ou em real? Não sei. Vamos ver.
Vamos testar, vamos ver. Então, aqui a gente costuma falar que o teste de A a B morreu. Agora é o teste de A a Z. Você está no real, em vida real, testando com 100% do teu público a tua capacidade de entender o que é que está funcionando ou não. Dou-te um exemplo muito clássico, que não tem a ver com marcas, nem com companhias, que é o mundo das cervejas. Tem algumas coisas mais ou menos padrão, que é uma delas é a hierarquia de como mostrar o produto em termos de atratividade. Normalmente é lata, cerveja no copo e cerveja pressão, nosso chopp aqui. Normalmente é essa hierarquia, sendo o chopp de pressão é aquela imagem do pouring, de caída, espuma, é super sedutor em termos de comunicação. E isso é uma verdade mais ou menos absoluta para qualquer cervejeiro em qualquer país do mundo. A gente chegou na Colômbia e isso simplesmente não funcionava. A cerveja de pressão tinha índices de rejeição tremendas e, de facto, não funcionava. Liguei para os meus engenheiros, o algoritmo quebrou, o que é que faz? O que é que aconteceu? Verifica isso 10 vezes, por favor. E a diretora de marketing, na altura, era da Ambev, me falava, não, Miguel, é isso mesmo. Na Colômbia, o mercado de cerveja de pressão é quase inexistente. A gente está inaugurando ele, a gente está começando a colocar isso na cabeça do consumidor, mas é uma coisa que ainda não existe no mindset dele. Então, existe, de fato, uma rejeição. Aqui é a cerveja, de fato, a grandona com o copo pequeno no boteco. Então, você tem que entender, e os dados te gritam isso. Então, você já não tem aquela coisa do marqueteiro chegar no board da empresa para aprovar uma campanha e vem o cara de RH, o jurídico, vem o cara de finanças, todo mundo opina, todo mundo vira marqueteiro nessa hora, né? Minha mulher não viu, meu filho acha que não sei o quê, minha filha acha melhor rosa e tal. Isso acabou, por quê? Tirou o achismo da mesa. A força dos dados vem te dar uma assertividade associada a uma performance incrível. Então é isso que a gente traz, é transformação de dados em insights acionáveis, como aliados da criatividade, nunca para substituir essa criatividade. Onde é que pode haver não é uma nuance, mas um complemento, que é, vamos imaginar uma cadeia de hamburguerias que tem 15 mil lojas pelo Brasil. A gente faz uma baita campanha, uma big idea, trabalhada com a estratégia, uma ideia incrível, que pode eventualmente vir a ganhar um leão. A gente tem que adaptar ela para 40 formatos diferentes no ecossistema digital, e depois os caras falam assim, Miguel, mas eu queria que em 10 mil cidades brasileiras o sanduíche que aparecesse fosse diferente, aparecesse o nome da cidade, aparecesse o não sei o que local. Eu disse, tá bom. Aí entra o que a gente chama uma automatização em escala, ou seja, entra uma ponta de automação em cima de todo um workflow feito por criatividade humana, com criatividade validada por insights, e aí essa ponta de automação, aí é o que eu costumo brincar, que aí ninguém merece que seja humano a fazer. Então, essa área de automação, de customização em escala, ela permite uma integração de dados de geolocalização, de temperatura, do que for, para uma customização em escala. E aí sim, a parte de automação da máquina dá uma palhinha, porque são tarefas que nenhum humano merece fazer. Então, é esse workflow completo que hoje em dia a gente olha de forma muito clara. Onde é que há uma área, por exemplo, que está se tornando cada vez mais relevante? Inclusive, há clientes nossos que têm mandatórios de um percentual que tem que investir nessas áreas, que é, por exemplo, e pode ser ao nível global, regional ou nacional, que percentagem das peças criativas que eu boto na rua estão contemplando o tema de diversidade e inclusão, seja de gênero, seja racial, seja de acessibilidade, seja de linguagem para cegos, o que for. Qual destes critérios? Eu consigo dar isso com uma leitura de segundos. Eu consigo fazer um scoring de dezenas de milhares de peças criativas e dar um scoring de como essas peças estão performando versus critérios de diversidade e inclusão, ou de presença de texto legal, no caso de uma farmacêutica, ou tabaco, ou de automóvel, o que for. Então, hoje em dia, o mundo de fato virou mais complexo, mas existe também um ferramentário que torna o marqueteiro muito mais instruído para poder tomar decisões certeiras. Então, é fascinante e é possível algum dos players lá fora estarem utilizando automação para substituir a criatividade, fazendo uma automação tosca? É possível, a tecnologia permite isso. Felizmente, a empresa onde eu trabalho não acredita nisso. A nossa missão é apostar acima de tudo na criatividade humana, empoderando-a com dados para tomar melhores decisões.